Vamos, né, meus amores, rogar que o Pai nos traga essa expansão de consciência, mas esse mergulho da noite, que tanto esperado por alguns. Ih! Vocês viram o efeito aí? Ai, ai, viu? Vamos, querida Pai, nos brinda, Pai, com esse preparo maravilhoso que o Senhor fez para esta noite, Senhor, e que há de prevalecer, porque não é da minha vontade, nem da vontade de ninguém, é da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu já queria trazer logo aqui de início, né? O que é que o tema é? Deserto e noites escuras da alma. Né? Noites escuras da alma. O que é essas noites escuras da alma? As noites escuras da alma são processos existenciais que nós trazemos para que a gente possa superar e, consequentemente, evoluir. Algumas pessoas usam o termo também da busca da santificação. Ela nos faz esse convite da gente fazer esse mergulho dentro de nós, para que a gente possa trazer à luz a nossa potência. Então, a noite escura da alma é esse processo que nos faz um convite para que a gente possa passar para outro patamar, para que a gente possa romper barreiras de frequência, para que a gente possa evoluir, que a gente possa caminhar rumo à nossa santificação. Ok, entendi. Então, esses convites aparecem de diversas formas na nossa vida, né? Alguns momentos ele vem por dor, alguns momentos ele vem por conflitos internos que a gente vai vivenciando. Alguns momentos a gente passa por processos de desilusões. E todos esses momentos, se bem aproveitado, a gente vai para um momento de introspecção, de autoconhecimento. E é esse processo todo que chamamos de noites escuras da alma. Só rindo, viu? Com esse flash que tá dando aqui. Não está chovendo e não está relampejando. Mas é para poder trazer uma leveza ao tema, né? Então, a noite escura da alma, ela faz esse convite, né, para que a gente possa fazer esse mergulho interior. Os padrões também que nós identificamos dentro da nossa família, padrões de dores, sejam emocionais, físicas, sejam enfermidades, mas algo que sempre está se repetindo dentro da nossa família. Esses padrões também é algo que às vezes acaba chegando até nós também repetimos esse padrão e às vezes nesse momento passamos a questionar tudo e mergulhamos na noite escura da alma. A noite escura da alma nos apresenta muito com momentos em que nós começamos a questionar tudo, questionar nossa existência, as coisas param de fazer sentido. A gente já não tem respostas tão prontas para os nossos processos, para o que está nos acontecendo. As coisas no mundo parecem não nos dar resposta, não nos trazer um sossego interno. E a gente fica mergulhado em uma dor profunda, em uma escuridão profunda, em um momento que nos sentimos só e abandonados. Ao longo da vida podemos experimentar algumas noites escuras da alma, porque ela traz à tona temas que precisamos dar conta, que precisamos resolver para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada de santificação. Eu, muito nova, comecei esse processo, até por causa da minha primeira profissão, né, que eu sou assistente social, e ali eu já comecei fazendo esse mergulho. E fiz de forma muito voluntária, onde eu comecei a questionar as coisas, inclusive que eu estava estudando, que eu estava aprendendo, o meu contexto social, né? O contexto social, não o meu
é propriamente dito, mas o contexto social que a gente estava ali se debruçando em estudo. E aquelas respostas, aqueles estudos, não faziam muito sentido. E muitas vezes parecia que a discussão ia para aquele caminho. Quem veio primeiro foi o ovo, foi a galinha, sabe? E aquilo começou a mexer comigo internamente. E depois eu fui para a vida profissional e aquilo que eu não resolvi foi acentuando, e foi quando eu busquei de forma voluntária essa introspecção, né, esse mergulho para dentro de mim. Então a gente pode de forma voluntária buscar, porque a gente pode começar esse processo de questionamento sem necessariamente a gente não estar passando momentos de conflito, momentos de perturbações, de angústia, de aflições, mas porque a gente para e começa a olhar as coisas ao nosso redor e começa a pensar que aquelas coisas não fazem tanto sentido como a gente está estudando, ou o que estão dizendo, o que estão falando, e a gente precisa encontrar um sentido maior. É claro que em linhas gerais a gente sabe que o sentido maior sempre é Deus, né? Para nós trazer Deus para a nossa vida. Mas a gente às vezes precisa aprofundar o que é trazer esse Deus para nossa vida, o que é essa comunhão, o que é esse processo. E ao longo da minha vida eu fui passando por algumas noites escuras da alma. E eu digo para vocês, a que eu passei na época lá da faculdade não é a mesma que eu passei na maternidade, por exemplo. A maternidade, ela tem muito esse viés de nos mexer internamente, de fazer a gente revisitar questões que estavam guardadas, né? Ela traz à tona muito lixo que precisa ser limpo. E a gente vivencia muitos processos ali dolorosos dentro da gestação, do parir, do amamentar, do cuidar, né? Então a gente vai caminhando, e isso tudo é o anseio da nossa alma e buscar Deus. Mas a gente sempre busca de forma mais profunda, porque aquilo que a gente tem, aquilo que nos diz, aquilo que a gente aprende na Bíblia, ou que a gente tem dentro das religiões, já não nos atende mais. Isso que eu falo também da busca voluntária pela noite escura da alma, por viver este processo, porque é um processo que ele vai trazer sim dor. É um momento que é um momento só seu. É um momento em que você questiona, e esse questionar traz angústia e aflição. Traz uma sensação de um estado depressivo. Daí muitas vezes, a gente tem visto muito aí na internet pessoas que depois de entrar em processos de depressão, se apresentar toda a sua luz, toda a sua potência, às vezes como palestrantes, como curadores, como cantores. E às vezes esse processo é porque a gente costuma querer buscar o nome para tudo, né? Não dizendo que a depressão não exista, mas o processo de noite escura da alma muitas vezes nos traz essa dor profunda, essa vontade de ficar isolada, essa falta de querer viver o mundo. Esse recolhimento, é como se a gente fosse pegando tudo que é nosso e trazendo para dentro de nós, porque precisamos elaborar tudo isso. E as coisas já não fazem mais sentido, e a gente sente uma tristeza, a gente fica emotivo. E aí, como nós estamos no mundo que tudo a gente não pode sofrer, a gente não pode ficar triste, a gente precisa justificar tudo isso, a gente precisa justificar porque estamos assim, e mais do que isso, nós precisamos estar felizes. Né? Então, nós vivemos um mundo muito que ele está buscando muito a aparência, né? Está buscando muito a intensidade, a felicidade, e infelizmente também não é uma felicidade real. E aí, quando você se depara numa situação dessa, onde você não entende muito o seu processo, você vai para um médico, você vai para um psiquiatra ou para um terapeuta, e as pessoas já vão lá e depressão. Depressão leve, moderada ou acentuada, e medicação e psicoterapia. E é claro que esses remédios, tudo isso vai fazer efeito, e você
volta ao seu estado normal. Mas pela misericórdia divina dentro desse processo, como você também vai para um processo de psicoterapia, você consegue fazer avanços, limpar aquilo que precisa ser limpo, revisitar aquilo que precisa ser revisitado, e fazer um alinhamento interno, e a sua potência surge. E nesse processo muitas pessoas também falam que foi o encontro com o Cristo, né? Que elas tiveram um encontro com Cristo, e daí elas transformaram as suas vidas, ressignificaram e puderam sair do processo depressivo. Então, isso já nos sinaliza que muitas vezes eu não precisaria de psiquiatra, de medicações. Eu precisava desse recolhimento. Por vezes, às vezes é necessário uma pessoa bem preparada para nos conduzir. E nos conduzir principalmente a esse contato com Deus, a busca dessa intimidade. E aí que entra a primeira palavra que vem na live, que é deserto. E o deserto aqui não é aquele deserto que muitas vezes a gente traz com um sentido de algo vazio, de algo ruim. Estou vivendo o meu deserto. O deserto que a gente costuma utilizar, ele está muito representado aqui com uma noite escura da alma. O deserto aqui é o momento em que você se isola do mundo e você se entrega e busca a comunhão com Deus. Com a certeza de que é Ele que dará a resposta para todas as aflições que você vive. E com esta fé, e com este parceiro, e com este Pai amoroso e misericordioso, você suporta a angústia e a dor que você está vivendo naquele momento e começa a entender aquilo, elaborar aquele processo, e realmente você consegue dar o salto qualitativo, quantitativo, e passar para outro patamar de glória, como eu gosto muito de dizer, que a gente sempre está em um patamar de glória e sendo convidado para passar para outro. A gente rompe faixas de frequência e adentramos a faixas de frequências acima da que nós estamos. E esse processo, ele é lindo, porque é como um verdadeiro desabrochar de uma flor, e que traz à tona toda a sua potência. É um encontro consigo mesmo, encontro esse que você não tem como fazer se você também não encontra com o Cristo, se você não encontra com Deus, porque eles fazem parte da sua essência. Você é filha. Você tem um sentido de estar aqui. Você tem uma origem, além dessa origem terrena, desta família terrena que você conhece. E quanto mais você se permite a esse encontro, a esse deserto, mais lindo é o seu desabrochar. Por isso que eu falo que a gente é convidado algumas vezes na vida para esse processo de mergulho. Por quê? O mergulho que eu dou em um determinado momento não é o que eu dou hoje. E nem sempre a gente vai nessa busca do encontro com Deus. Então, se às vezes a gente vai no processo de psicoterapia, utilização de remédios, etc, a gente consegue ter um avanço. Mas se a gente ainda não alinhou a nossa essência com a do Cristo, se a gente ainda não conseguiu sentir esse senso de pertencimento, a gente será convidado em outros momentos a fazer esse mergulho. E aí, esse deserto nós podemos ir de forma voluntária. Nós podemos sim escolher estar no deserto com o Pai. A noite escura da alma, por mais que a gente tenha a ajuda de um psicoterapeuta, de um mentor, de qualquer outro profissional, é um caminho que você vai precisar fazer só. A diferença é que quando você tem essas pessoas, ela vai te dizer que você está no caminho, que você está certo, que esse processo é normal, no momento em que você se desesperar, achar que está só. E aí e também vai te ajudar dentro de algumas conduções. Mas os grandes avanços, você que vai dar, se você se permitir o seu secreto com o Pai. E por isso que eu chamo de deserto. E até na Bíblia a gente pode ver, lá em Êxodo, que o deserto que Deus convocou não foi um deserto em que tinha falta. Nem quando o povo dele, o povo santo, andou no deserto, ele não andou em falta.
Eles tinham tudo, Deus provia eles de tudo que era necessário para que eles caminhassem e atravessassem esse deserto. Então, o que eu também quero trazer para vocês aqui, que o deserto ele não é escasso. O deserto, ele nos traz muitas oportunidades. E o deserto, ele vai suprir as nossas necessidades nesta caminhada. E o deserto aqui também está nos trazendo a referência de que é um caminho, que é uma passagem. É algo que você precisa fazer e só. Observa no deserto, quando Moisés estava lá, ele precisava, como ele estava no deserto acompanhado de muitas e muitas vozes. Vozes que inclusive representavam um padrão que precisava ser deixado para trás e que as pessoas insistiam em não deixar e trazer. Ele precisava subir um monte e realmente ir para o deserto. O Cristo, antes de começar o seu ministério, também foi para o deserto. Isso tudo já vai nos mostrando que é necessário buscarmos esse deserto. E se a gente fizer de forma voluntária, que maravilha. Porque nesse deserto nós vamos nos despojar de quem acreditamos que somos, para de fato a gente descobrir quem somos. Descobrir nossas potências. Descobrir as nossas forças. Nossa missão, nosso propósito. O legado que precisamos deixar aqui nessa terra. Encontraremos as respostas das dificuldades, das aflições, de tudo que estamos vivenciando. Mas é necessário coragem. E acima de tudo, fé. A fé e o amor são imbatíveis. O amor por si, por querer se tornar uma criatura melhor, por querer ser melhor, inclusive, para poder se doar ao outro. Para parar de sofrer também. Isso é um ato de amor. De amor a Deus, onde você sabe que Ele vai estar com você e você acredita naquilo que Ele diz sobre você. Eu costumo dizer com as meninas no privado, né? Pegando a Bíblia, que esta é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. E eu creio em tudo que ela diz sobre mim. E eu creio em tudo que ela diz que eu posso fazer. E eu tenho uma mente e um coração receptivo para viver todas as promessas que estão aqui. E a gente se firmar nessas palavras e fazer esse mergulho. Muitas vezes pagamos fortunas. Tem pessoas que pagam verdadeiras fortunas dentro de processos terapêuticos e que elas saem muitas vezes frustradas. E eu não estou querendo dizer que não tenha resultado, mas ele precisa vir com a cereja do bolo, porque tem algumas questões que vivemos em que o homem vai dizer: isso não tem jeito, isso não tem cura. E é a limitação nossa, humana. E muitas vezes, como eu falo que a noite escura da alma, ela sempre está nos convidando a um novo patamar. É um momento em que você precisa, de fato, olhar para essas questões. E às vezes a questão que você precisa olhar é o aumento de intimidade com Deus. É criar o senso de pertencimento à família espiritual. É você encontrar o seu porquê, seu grande porquê, sua missão, seu propósito. Você veio fazer aqui, se você está no caminho. É você desenvolver a fé. Porque tudo isso aqui passa pela fé e pelo amor. E a primeira coisa que vocês vão precisar é decidir. Porque no mundo espiritual tudo é uma decisão. Então vocês precisam apenas de início decidir. Decidir que você vai mergulhar nas suas questões. Decidir que para te guiar neste caminho você vai convidar o Espírito Santo. Decidir que você vai se tornar uma pessoa melhor. Desse processo você vai sair melhor do que você entrou. E confiar. A fé
de que você será capaz de fazer essa travessia e de que você estará guiada. Você tem que ter a fé daquilo que você espera, mas que ainda não vê. Então você espera se tornar uma pessoa melhor. Você acredita que você será guiada. Você acredita que você é filho de Deus, acredita na palavra de Deus sobre você. E você se entrega neste processo. Essa forma aqui eu estou trazendo de uma escolha muito voluntária, mas tem momentos na nossa vida que a gente não tem escolha, que a gente é jogado nas noites escuras da alma, sim. E quando a gente resiste, a gente enfrenta processos de dor profunda. E quando a gente fica tentando resolver tudo com a nossa mente natural, porque nós temos uma mente divina, que realmente é potente, e que em conexão com a nossa família espiritual pode trazer de fato as respostas. Não a resposta que o mundo dá, mas as verdadeiras respostas que pode te trazer, te colocar em outro patamar. E você tem em mente convicção profunda de que tudo que lhe acontece está lhe convidando a ir para um outro patamar, e um patamar melhor do que o que você está. Aquilo que você está experimentando faz parte do seu processo de evolução, que você não tem como permanecer como está. Isso faz parte do ser humano. A gente não pode permanecer da mesma forma que estamos. Nós estamos aqui para sempre estar avançando. Eu digo que quando as coisas estão prontas e acabada, é fim. Porque nós estamos aqui sempre para poder buscar este aperfeiçoamento. Então a gente, enquanto estiver nessa trajetória, temos sempre como nos tornarmos melhores. E isso não é uma coisa enlouquecedora, né? Mas é um processo natural, que somos convidados a todos os momentos. Só que algumas vezes a gente vive essas coisas de forma desatenta, sem perceber. Então essa conversa nada é mais trazendo para vocês uma consciência de que isso acontece nas nossas vidas e que muitas vezes isso não significa que eu estou entrando em processos de depressão, e que muitas vezes não significa que eu estou sendo abandonada, que significa que eu vou entrar em algo que eu não tenho como sair. Todos os desafios que a vida lhe traz, ela está lhe convidando a passar para um estágio melhor. E nada de ruim dura para sempre. E o tempo que nós permanecemos nas nossas dificuldades, muitas vezes são por escolhas nossas, por não querer dar este passo, por não querer dar este voto de fé e de alto amor também. E vivenciarmos os nossos processos. Efeitos especiais e tudo, viu? A gente vai fazer muito esse movimento de vocês vão pedindo e eu vou entregando. Botem aí pra mim, sim, como é que tá? Tá compreendendo o que é essas noites escuras da alma, o deserto? O deserto, existem várias formas da gente buscar esse deserto, né? Da gente estar nessa comunhão com o Pai. Eu gosto muito do silêncio, da busca do silêncio, do silenciar, através de processos meditativos, através da meditação consciente, né? Da respiração, contemplação da natureza. Entender as coisas que vão chegando para mim através do movimento da natureza, das coisas que estão me acontecendo ao redor. Sim, que ele já tá falando que tem muitas pessoas que têm preconceito com terapia e psiquiatria. Olha, o que eu falo é tudo uma decisão também. Quando eu trouxe aqui pra vocês que a resposta, pela nossa conversa, que vocês percebem que a resposta não está em nós, ou não está no outro, está em nós, né? Então, por exemplo, quando eu disse aqui que algumas vezes as pessoas sentem como um processo depressivo, e nesse processo depressivo elas vão buscar psiquiatria,
psicoterapia, medicações. Né? Elas não se sentem fortes para fazer diferente, elas vão naquilo que elas acreditam. É tudo a consciência da pessoa onde está. Por isso que a gente sempre está se reunindo aqui na terça-feira, que é para a gente expandir a nossa consciência e observar para além daquilo que o mundo nos oferece. Uma passagem da Bíblia que é o tema do nosso trabalho aqui do Mulheres Espirituais, né? Não se conformar com as coisas desse mundo, não se moldar às coisas desse mundo, mas transformar a vossa mentalidade para que possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Então, quando a gente fala sobre isso, o mundo está nos oferecendo muitas coisas. E quando eu digo para a gente não se moldar, não é muito aquele sentido de mundo que as religiões costumam dizer, né? Ah, essa música é do mundo, ah, isso aqui é do mundo, essa roupa é do mundo. Não é nesse sentido. Olha o que eu falo, não se moldai. Né? Aquilo ali não pode deformar você, aquilo ali não pode dar o seu tom, aquilo ali não pode dizer o que você é, e você não pode utilizar aquilo como um único recurso. Então, o não se moldar passa muito por isso também. Né? Então essas pessoas, se elas se permitem a um processo de meditação, né, de começar a silenciar a mente dela, de buscar essa comunhão, às vezes ela não vai nem com o intuito de buscar a comunhão com Deus, mas no silêncio ele fala com a gente. Ela pode entender que ali é a consciência dela, ela pode entender ali que quem está falando com ela é um guia espiritual, é um anjo, enfim. Deus já manifestando dentro dela, apontando caminhos, né? Dependendo de como a pessoa vai sendo direcionada desse processo. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam é perguntar a si mesmo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei bem mexida. Aí as pessoas diziam que isso faz parte porque os hormônios estão baixando, as explicações do mundo. Então os hormônios estão baixando e acontece todo esse processo, a pessoa fica sensível, tem a tendência a chorar mais, etc e tal. E assim eu fui até, tive meu segundo filho, e aí algumas questões foram acentuando. E aí depois, quando as coisas se acalmaram, porque eu tinha que dar conta de todo esse processo, né, da gestação, de me encontrar dentro daquilo ali tudo que era novo, só lá no segundo que eu fui me encontrar, demorou, né, de um pro outro tem 2 anos, e quando eu fui, a menina já estava com 1 ano, quando eu fui respirar e olhar para mim e tentar entender aquilo tudo que eu estava vivendo e sair daqueles processos que também me traziam angústia e aflição. Aí eu comecei o processo de terapia, que era o mais normal, até pela minha formação, por tudo. Fui buscar uma terapia. Quando eu cheguei na terapia, no primeiro atendimento, foi no primeiro atendimento, ela falou, você teve, pela sua história, você teve uma depressão pós-parto e que não foi curada. Olha. Aí ela falou, e você hoje está no estado de depressão moderada. E eu vou suspender a sua psicoterapia, ou vamos manter, mas contanto que você vá para um psiquiatra, porque você vai precisar de uma ajuda medicamentosa, vai precisar que esse profissional te ouça, porque o psicólogo não faz, etc e tal. Eu fiz, não vou, eu vou pedir a você, me dê mais um tempo, vamos fazer a terapia. Porque eu precisava dessa mão, dessa condução inicial, onde eu pudesse colocar as minhas questões, porque eu não estava dando conta, eu não tinha nem tempo de fazer meu diário em casa, de escrever, né? Imagine com o filho já com 2 ali pequeno, e viroses, e todo aquele processo que a gente vive, noite sem dormir. E aí ela pegou, aceitou. Depois de 1 mês ela me chamou e fez, eu queria te pedir desculpa. Aí eu fiz, ela falou, você teve um ganho terapêutico extraordinário, que muito difícil eu encontrar dentro dos meus processos. No entanto, eu te indiquei você buscar um psiquiatra e usar medicação. Porque ela achou que se eu não tivesse a medicação, eu não teria como ter uma serenidade ou como estabilizar as questões hormonais, enfim, as químicas internas para poder avançar na terapia. Então ela dizia o quê? Eu não ia ter ganho terapêutico, eu ia lá,
trazendo minhas questões, mas eu não ia estar com lucidez suficiente diante de toda a química alterada do meu corpo e provavelmente, se uma depressão, algumas substâncias que já não estavam sendo formadas, algumas coisas que já estavam afetando em nível no meu cérebro e que eu já não produzia. Então ela estava dentro desse contexto, dessa visão. Então, se eu estou assim, eu não tenho como avançar, porque eu vou estar vendo sempre para uma lente negativa, uma lente de dor, uma lente que estava sendo trazida pela minha química. E assim eu tive avanço e com pouco tempo ela me deu alta da terapia. Porque eu disse, eu preciso disso, eu resolvi ir, porque eu precisava fazer esse mergulho. Eu já tinha um hábito de vez em quando fazer alguns mergulhos e buscar uma terapia para poder fazer esses mergulhos, né? E o que eu digo de forma voluntária, embora nesse caso específico eu estava vivendo um processo de dor, né? De me encontrar naquele processo de maternidade. E se eu não tivesse, se eu não tivesse aqueles outros ganhos, onde eu sabia o que era terapia, eu sabia o que é que ela trazia pra mim, se eu não tivesse essa conexão muito forte com o divino, provavelmente ia entrar. E aí aquele remédio ia ser tão bom. Eu ia ter uma resposta, como eu tenho uma conhecida que ela começou a tomar o remédio, ela ficou tão feliz, como ela disse, eu tô tão feliz, eu tô tão calma, e começou a oferecer o remédio pra todo mundo. Então eu poderia ter caído numa situação dessa. E mais do que isso, simplesmente dizer, eu não preciso mais de psicoterapia, eu não preciso mais desse encontro comigo, porque eu já tô bom, o remédio resolveu. E aí eu poderia ser uma pessoa que estaria me viciando no remédio para poder solucionar as minhas questões internas, para poder me afastar das dores, das angústias, dos conflitos que nós vivemos normalmente ao longo da nossa vida. E me afastar disso, me afastar de psicoterapia e de fato ficar estagnada. E consequentemente doenças iriam vir. Porque quando a gente se afasta dos nossos processos de evolução, o corpo vai padecer. Então a gente tem vários mecanismos para nos impulsionar para a vida, para o movimento, para a fluidez. Somos como água que devemos fluir. Inclusive Deus, nós recebemos uma luz, uma energia para nós e que flui através de nós. Então esses bloqueios, eles precisam ser rompidos e muitas vezes a nossa consciência, precisa expandir para que a gente possa ser essa fonte de água viva. Então, com relação a essas pessoas que são contra uma terapia ou ir para um psiquiatra ou tomar medicação, essas pessoas, elas precisam expandir a consciência dela. E também não é a gente que vai dar essa consciência, porque cada um tem o seu processo. Eu sempre digo, o mesmo pai que é meu é dela. Então, assim como ele me impulsiona para a vida, para o bem, para a evolução, também vai impulsionar ela. E a decisão dela de permanecer na dor é algo que ela está de posse do livre-arbítrio dela, está exercendo ele. Deus acredita tanto em cada um de nós, em que a potência que ele fez para cada um de nós, que ele nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa gerir a nossa vida e fazer as nossas escolhas, porque ele sabe que uma hora a gente vai despertar. Uma hora a gente vai caminhar. Vai fazer o caminho de retorno ao Pai. De alguma forma nós fazemos isso. O Cristo já disse, na casa do Pai existem muitas moradas. Então, existem muitas formas do Pai resgatar aos teus filhos. E como na Bíblia também fala que nós não podemos entender todos os mistérios do Criador. Mas eu creio que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso e que toda a criatura humana, que todo filho dele retornará para Ele, de alguma forma. Eu creio nisso. Então, é a minha fé, é o que eu acredito, é a minha bússola. Por isso que eu trabalho com pessoas, por isso que eu mentoro pessoas, por isso que eu faço terapia com pessoas, por isso que eu estou aqui, porque eu acredito em cada um de vocês. No dia que eu deixar de acreditar, não faz mais sentido essa profissão, nem a minha primeira profissão de assistente social, que também não é uma profissão assistencialista, mas uma profissão de entender os contextos e dizer para as pessoas que ela também tem condição de buscar a sua condição social ser evoluída, ser modificada. Porque a gente tem que encontrar dentro desse processo todo o nosso grande nós. Porque nada é pra gente.
Quando a gente muda, quando o outro muda, a gente também vai mudar o nosso contexto social. E eu não fiz escolha de nada disso. Olha como Deus é perfeito e lindo. E olha como, quando a gente se conecta com nossa essência, a gente é impulsionada para aquilo que a gente precisa. Tudo que eu faço hoje, eu não decidi, eu não escolhi. As coisas, eu simplesmente li, vamos dizer assim, né? O direcionamento do universo. As coisas foram chegando, foi fazendo sentido para mim, eu fui caminhando e fui galgando cada um desses degraus. Então a gente também fica muito usando nossa mente para poder planejar, para decidir, para fazer, para acontecer, achando que a gente tem esse grande controle nas nossas mãos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui a vocês essa noite. Esse controle nós não temos. Nós não temos. A única coisa que a gente pode dizer é decidir por evoluir. Decidir por se tornar melhor. Mas esse controle a gente não tem. E quando a gente pensa que tem e exerce ele e tenta resolver tudo com a nossa mente natural, geralmente a gente carrega muito peso. Então, embora suas condições objetivas neste momento possam ser condições boas, onde você possa dizer tudo meu tá bom e tá perfeito, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Há peso? Seja o que você estiver vivendo, há peso na sua vida hoje? Se há peso, você que está decidindo as coisas da sua vida, você não está seguindo o fluxo de Deus. Verdade, Jace, quando nós mudamos, tudo muda. E o mudar é de dentro para fora e começa na nossa mente. E aí, já vou aproveitar isso aqui e falar, 2024 já está às portas. Se preparem, porque em 2024 eu vou abrir a mentoria GPS em Deus. Para aqueles que desejarem profundamente passar para um outro patamar de glória. Para esses que desejarem conhecer esse deserto. Um deserto que não é escasso. Um deserto que tudo que você precisar será provido. Assim como o povo santo, que teve o pão, que teve a carne, e que tudo que ainda murmurando, ainda que reclamando, esbravejando, eles eram atendidos. E eles não são diferentes de nós. Nós também somos filhos, herdeiros. Vocês também serão supridos no deserto, nessa travessia desse deserto, que fará de vocês seres humanos melhores, que fará de vocês mulheres espirituais, capazes de caminhar entre dois mundos, porque vocês vão se mover neste mundo guiado pela sua bússola, pelo teu GPS conectado a Deus. E as noites escuras da alma já não serão tão aterrorizantes. Eu falo que quando a gente faz a noite escura da alma, em que a gente não tem consciência do que é, porque todo mundo vive o processo, nem todo mundo sabe que está vivendo, é como se ela tem aquele impulso de atravessar, porque ela já não aguenta mais estar onde está, a dor está demais, e ela resolve atravessar uma ponte. Quando ela começa a atravessar, ela se depara com uma neblina muito densa, e que nenhuma luz da lanterna que ela levou consegue fazê-la enxergar o outro lado, nem muito menos o próximo passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí vocês vão precisar se valer dessa palavra. E saber que a cada caminhada que você tá, tem uma força maior te alicerçando e iluminando cada passo da sua frente. E agora eu me lembrei também da passagem do Cristo andando sobre as águas. E que o seu discípulo diz: Mestre, se és tu, posso ir ter contigo? Ele diz: vem. E quando ele se lança, que ele dá os primeiros passos, ele, moldado pelo mundo, afunda.
a mente. E ele diz: socorro, mestre. E o mestre dá a mão e ergue ele. Então, mesmo quando nós nos deixamos levar pelo mundo, o Cristo não nos negará a salvação. E a mão dele estará a um passo de nos resgatar. Só que se eu faço a travessia com essa consciência, é diferente daquele desespero em que eu experimentaria sentindo que estava me afogando e que era o meu fim. É você ter a consciência que não é seu fim. E que ainda que de fato seja o momento de você fechar os olhos para essa existência, se você resolveu caminhar com Cristo, Ele estará com as mãos te esperando na verdadeira pátria espiritual, na verdadeira vida. E Ele vai estender os braços amorosos para você voltar para a tua verdadeira morada. E assim, queridos, eu encerro esta noite agradecendo a todos aqui presentes e já deixando o convite para que vocês se preparem para caminhar comigo em 2024 nessa mentoria do GPS em Deus. Semana passada era pra gente fazer essa live e eu não fiz, porque o Pai me convidou para mais um mergulho na noite escura da alma. E eu fui. E muitas fichas caíram. Eu fiquei no horário que a gente estaria aqui juntos, reunidos, eu fiquei quieta. E eu pude experimentar o que Deus prepara, porque eu estou aqui falando e às vezes não tenho toda a dimensão. Como é curativo este ambiente que estamos aqui. Como ele é revestido de amorosidade. E Deus me deixou aquilo que Ele prepara para todos os filhos presentes, para aqueles que ainda vão ver e experimentar, permanecer. E eu consegui, pela primeira vez, entrar no estado de silêncio profundo, que eu não consigo normalmente atingir. Por esse ambiente, por isso aqui que Ele prepara para todos nós, todas as terças-feiras. E aí eu lembrei: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei contigo? Me lembrei do Cristo falando isso. Eu fiz: Pai, tu me convida sempre para poder ir para o deserto. E eu sempre resistindo. E quantos de nós fazemos isso? O tempo inteiro Ele me mostra que o mundo não tem as respostas, nem as curas que eu preciso. E por vez, eu caminho para buscar as respostas do mundo e as respostas na minha mente natural. Mas Deus é misericordioso, é paciente, é amor infinito. E dentro desse processo a gente experimenta de forma profunda o amor dele. Foi o que eu pude experimentar esses dias. E aí a gente começa a dizer: meu Deus, até quando a gente fala de noites escuras da alma, eu já não consigo mais ter aquele peso da palavra. E o peso que muitas vezes o processo traz quando a gente vem muito abatido e muito doído. E que não foi esse o caso dessa última noite escura da alma que eu passei. Foi muito mais um convite de ir para o deserto mesmo. Experimentar esse deserto farto que Ele tem para cada um de nós. Se permitam, gente, expandir a consciência de vocês. Se permitam essa comunhão. Se permitam ver além daquilo que o mundo oferece, do que o mundo diz a respeito de vocês. Porque vocês são muito mais do que tudo isso. Nosso Pai, Ele é, como diz uma amiga minha, Ele é muito lindo. Ele é amor infinito. E assim eu encerro o nosso encontro de hoje,
Marco já com vocês semana que vem, terça-feira estaremos novamente aqui. E que vocês se permitam estar no deserto, silenciar, buscar silenciar. Se for o caso, ouça de novo a live e silencie. Busque o que é que o Pai queria falar com vocês. Qual o convite individual. Entenda que as pessoas, elas têm os processos dela e que Deus também vai trazer essa expansão para ela uma hora ou outra. E que a gente precisa cuidar da nossa vida e que a vida do outro Deus vai cuidar. E que quando Ele quiser que você cuide da vida de alguém, Ele também vai te sinalizar e vai te capacitar. E a tua boca não será a tua boca, mas sim será a boca de Deus aqui na terra. Mas para isso vocês precisam realmente dessa comunhão maior. Toda honra e glória para Ele, Liginha. Exatamente isso. Amém. Amém. Porque foi isso que Ele preparou para todos nós. Manda, gente, eu esqueço de falar para vocês convidarem as pessoas para entrar na live enquanto a gente estiver aqui, né? Que às vezes a pessoa não vê, a gente fala antes, mas na hora a gente manda, né? Quem tá no Face, que possa vir aqui pro Instagram. Eu também tô colocando no YouTube, mas no YouTube eu já coloco a gravação e alguns vídeos curtos. Então, assim, tem material já aí para vocês começarem a fazer a transformação da sua mente, para vocês experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês. Eu desejo muita paz, eu desejo que essa semana vocês possam ter semanas de comunhão com o Pai, que vocês possam ir para o secreto com Ele, que vocês possam atingir esse silêncio interior e que se você já tem isso, pode ter certeza que aqui vocês estão, é porque Ele está dizendo, filha, tu pode mais. Eu tenho algo a mais a derramar no teu silêncio e você pode mais. Vamos romper barreiras, Senhor. Todos os medos que nós vivenciamos é porque tem algo maravilhoso, extraordinário do outro lado. Então vença o medo. O Cristo venceu o mundo. Vença tudo que diz respeito ao mundo e o medo não faz parte disso. Vença o medo. Então, muita paz para cada um de vocês. E até semana que vem. Deixa comentários na live que eu vou estar lendo. Vocês podem fazer perguntas. Vão passando para outras pessoas. Para que a palavra que aqui vocês hoje usufruíram possa chegar em outras pessoas. Até semana que vem. Muita paz. E o nosso projeto Mulheres Espirituais... Natal Sem Fome também tá aí hoje, como sempre. Eu tive assim algumas pessoas que vieram e ofertaram, né, para poder ser um milagre na vida de alguém. Então vocês que ainda não fizeram, façam essa doação. E na noite de Natal não, no almoço de Natal a gente vai estar entregando nas ruas. Está quentinha, ok? Então um beijo e até semana que vem. Gratidão a todas vocês aí que já ofertaram. Um beijo, fiquem com Deus.